Olá, olá! Hoje eu quero falar contigo sobre um tema que todas nós passamos, vais passar de certeza assim que sejas mãe, assim que passes pelo parto, mas muitas vezes não é falado, não é abertamente falado. Que é o quê? São algumas das verdades do pós-parto, não é? Ainda é sempre aquele momento que é muito vivido, a mãe sozinha, que ainda existe algum problema, às vezes, alguma falta da vontade das mães para partilharem as experiências, como é que foi, como é que não foi. O próprio acompanhamento, às vezes, da equipa médica também nos deixa assim um bocadinho perdidas e sozinhas e pode se tornar uma fase dura, complicada e que deve ser falada. Deve ser falada porque depois da criança nascer, nós temos tendência a girar tudo à volta da criança e esquecemos um bocadinho de nós. E é igualmente importante tu tomares conta de ti, tomares cuidados contigo, até mesmo para que depois tudo o que tem que girar efetivamente à volta da criança corra bem e flua bem. A mãe também passou por um parto, também passou por um desgaste gigantesco, físico, emocional. O corpo está a passar por alterações hormonais, está a passar por alterações físicas outra vez e não é só o bebê, não é? O bebê é um novo elemento da família, mas tu também continuas a ser uma parte da família, tu continuas a ser uma parte muito importante neste novo processo e para este novo ser que aí vem. Portanto, convém falar abertamente sobre o pós-parto, convém falares tu sobre o que estás a sentir nesses momentos, porque pode fazer toda a diferença, até mesmo para a vossa rotina familiar. E então, que verdades ou que coisas mais comuns, verdades comuns são estas que acontecem a quase todas as mães e que raramente são faladas? Uma delas até agora, pelos vistos, está um bocadinho mais na moda falar, que é o facto de tu não perderes logo a tua barriga. Ou seja, tu perdes alguma barriga depois do parto, como é óbvio, não é? Saiu a placenta, saiu o líquido amniótico, saiu o bebê. Óbvio que a tua barriga de 9 meses vai diminuir, mas a realidade é que 90% das mulheres, ou 99% das mulheres, não perde logo a barriga toda, não voltas a ficar logo completamente sem barriga de grávida, por assim dizer. Ou seja, tu provavelmente vais sair da maternidade ainda com roupa de grávida, ainda com uma barriguinha de 4, 5 meses, às vezes 6. Depende de genética, depende da própria gravidez, do teu corpo, depende de muita coisa. Há mulheres que têm a sorte de estar assim numa percentagem em que conseguem recuperar logo, não é logo no dia seguinte, mas em algumas semanas recuperar logo a barriga. Outras demoram um bocadinho mais de tempo, é perfeitamente normal. O comum é demorar um bocadinho mais de tempo. Faz parte, é um processo, vai tudo ao sítio. Muitas vezes não falamos das dores do pós-parto, seja cesariana, seja um parto normal. A realidade é que mesmo que tu não faças uma cesariana, mesmo que tu não tenhas um parto normal que necessite de episiotomia, aquela zona, o teu corpo, mesmo que não seja só aquela zona, o teu corpo vai estar inchado, vai estar durido, vai estar... O teu corpo acabou por passar por um grande processo físico, um grande desgaste, foi um grande exercício físico também para ti. Ou seja, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, se calhar, entre 15 dias, mais coisa, menos coisa, tu vais estar inchada, vais estar com sensibilidade, tu vais estar dorida, vai-te provavelmente custar fazer determinadas tarefas, vai-te custar assentar, se calhar. Não é isso que faz de ti mais maricas, mais fiteira, mais, menos forte, menos... o que for. É perfeitamente normal. O teu corpo passou por um grande processo e está-se a ajustar também. É normal que tenhas sensibilidade, seja na zona da cicatriz, seja de parto normal, seja de cesariana, é normal. Está bem? Dá tempo a ti, dá tempo ao teu corpo para recuperar. Não tenhas pressa de recuperar logo tudo, de ser logo a super mulher no primeiro dia que chegas a casa. Aliás, os médicos vão-te dar indicações para teres cuidados contigo, principalmente no primeiro mês. Vá, pelo menos no primeiro mês, teres algum cuidado contigo. Um outro ponto que muitas mães não falam, mas que acontece a muitas mães, é podes ter gases. Há muitas mães que depois do parto ficam extremamente inchadas e têm bastantes gases.
não é aquele tema que se fala muito, não é aquele tema que tu vais propriamente gostar de dizer a todos os convidados que vão lá à casa, mas pode acontecer passares por um período em que tens mais gases. Também faz parte, é perfeitamente normal. Outra coisa que acontece à grande maioria das mães, e que também não se fala e é extremamente importante e devia-se falar mais, é que normalmente o teu corpo, os primeiros 5, 10, até 15 dias após o parto, o teu corpo vai estar com toda uma adrenalina, ainda se está a habituar a todas as mudanças que aí vêm, que estão a acontecer hormonalmente. Ou seja, o que é que isto significa? É que normalmente só a partir de 10, 15 dias, depois de teres sido mãe, é que o teu corpo vai começar a lidar com a parte toda hormonal e o respectivo desequilíbrio, chamemos assim, hormonal, que daí vem. E então é normal que nos primeiros dias tu até te sintas bem e aguentas tudo e ao fim de 15 dias seres mãe começas a sentir-te às vezes um pouco mais sozinha, às vezes um pouco mais cansada, às vezes um pouco mais assustada, começam a surgir as dúvidas, começa a surgir a insegurança, começas a sentir-te, eu não queria usar esta expressão, mas às vezes começas a sentir um pouco mais deprimida e não tem que ser necessariamente uma depressão pós-parto. Óbvio que deve estar sempre atenta, não é? Mas não tem necessariamente de ser uma depressão pós-parto. É normal a mãe, ali naquele período, após 15 dias, ter sido mãe, sentir-se mais assoberbada com tudo e começar a lidar com todas essas emoções. Porque o teu corpo, entretanto, já houve a subida do leite, já se começou a ajustar à amamentação, já se começou a ajustar a algum ritmo, já se começou a mentalizar também da mudança toda emocional e hormonal que está a acontecer contigo e está a começar a processar, então, todas essas sensações, esses sentimentos, essas emoções e está finalmente a conseguir ter algum tempo para ele, para perceber o que é que se está a passar, como é que está a ser esta nova rotina, o que é que estamos a sentir, não é? E então é normal que a mãe não se sinta, às vezes, não sinta estas dúvidas, insegurança, solidão nos primeiros dias, mas sinta ao fim de 10, 15 dias. E é importante estares atento, é importante falares sobre isso, é importante saberes que é normal sentir-te assim, não significa necessariamente que estejas a passar por uma depressão pós-parto, mas é importante que fales com alguém sobre isso. Ainda neste ponto, não te esqueças que também normalmente, porque é que isto acaba por ser entre os 10, 15 dias após o parto, porque se formos a pensar bem, o próprio pai, se for o caso de teres o pai do bebê contigo, a licença do pai são 25 dias, não é? São 25 dias úteis, o que faz com que normalmente isto coincide um pouco com a altura em que o pai termina a licença e volta ao trabalho. E então o que é que acontece? Tu até ali acabaste por ter sempre, no hospital tinhas a equipa médica contigo, que te ajudava, 2, 3 dias depois sais do hospital, vens para casa e acabas por ter ou as visitas ou tens o teu companheiro que te ajuda, não é? Mal ou bem vai-te ajudando, e de repente começas a passar os dias sozinha, em casa, com o teu bebê. Dá tempo a ti, fala sobre as coisas, pede ajuda, partilha até mesmo com o teu companheiro, faz isso, de partilhar as tarefas, mesmo ele quando volta ao trabalho. Nós aqui em casa fazíamos muito isso. O Lobo, por acaso, como te disse, não mamou, não chegou a amamentar muito tempo, não é? Mas então eu tirava com a bomba ou dávamos o leite adaptado, mas ele acordava de 2 em 2 horas durante a noite. E o que é que nós fazíamos, por exemplo, aqui em casa? Se eu tinha que tirar o leite, porque estava com o peito cheio, eu tirava o leite enquanto o meu marido dava o biberon ao bebê e depois eu punha a arrotar e mudava a fralda para ele descansar. Ou vice-versa, eu acordava, eu dava o biberon ao Lô e depois, enquanto eu ia descansar um bocado ou ia pôr o biberon para lavar, tratava ele de o pôr a arrotar e de o adormecer de volta. E íamos fazendo assim intercalado. Porquê? Porque se fores a pensar bem, tu acordas, não é? O teu bebê acordou e tu vais e dás-lhe mama. Ou dás o biberon. O tempo de tu o arrotares, de o pôres a dormir e tudo mais, quando passou este tempo em que ele adormeceu, não é? Já passou se calhar quase 1 hora, desde que ele comeu. O que significa que o bebê só já vai dormir tipo 1 hora, 1h30. Vá, com sorte, 2 horas. Entretanto, ainda tens tu que te adormecer a ti.
Ou seja, no final, se for sempre o mesmo, tu estás só a dormir quase 40 minutos em 40 minutos. Quando que se for intercalado, tu consegues sempre dormir 2, 3 horinhas. Eu sei que parece sempre muito pouco, mas vais ver que ajuda muito mais a lidar com o cansaço e a lidar com o stress todo do que se fores tu sozinha. Também é perfeitamente normal. E, aliás, o teu médico há de falar contigo depois de parir, de seres mãe, que é a libido alterar. Há mulheres que fica tudo igual e não sofrem qualquer tipo de problema. Há mulheres que demoram muito mais tempo até que o organismo se volta a preparar, por assim dizer, para estar sexualmente ativo. Não convém sequer nos primeiros 30, 60 dias, depois dependendo de cada caso, de cada parte, de cada situação mesmo, não é? De como é que evolui a tua situação de pós-parto. O próprio médico vai dar essa recomendação de que não convém haver qualquer tipo de relação sexual nos primeiros tempos. Após esse período, à partida, se tudo correr bem, podes retomar a tua vida sexual igual e normal. A questão é que muitas mulheres não voltam a sentir logo aquela libido gigantesca que sentiam, se calhar antes, ou que até sentiram exponenciada durante a gravidez. E porquê? É quase uma forma natural do teu próprio, ou quase animal, do teu próprio corpo te dizer ainda não estamos lá, agora estou em modo maternal, estou em modo mãe, em modo amamentar, em modo sobrevivência quase, não é? Nossa e do bebê. E não estou em modo de procriar, em modo de reprodução. Há mulheres que não passam por isso e voltam tudo logo ao normal. Há outras mulheres que lá está, sentem isto e demora mais tempo. Portanto, não te sintas mal se for o caso. Não significa que tu possas ter perdido de vez o desejo e o apetite sexual pelo teu companheiro, de todo. Às vezes demora mais tempo o nosso corpo a ajustar-se e é preciso tempo e é preciso muita paciência também, porque também has de reparar que depois o teu corpo não vai estar igual àquilo que estava antes. A sensibilidade é outra. Há coisas que vão ter que se calhar ser ajustadas, vais ter que te voltar a conhecer e voltar a redescobrir, e provavelmente o teu companheiro vai ter que te voltar a conhecer e descobrir outra vez, porque há muita mulher em que aquilo que antes até resultava lindamente, agora se calhar já não resulta assim tão bem e vice-versa, porque o corpo sofreu alterações tanto físicas como a nível de sensibilidade, como tu própria estás diferente e as tuas sensações e aquilo que mexe contigo está diferente. Portanto, tem que haver aqui este ajuste e é perfeitamente normal. Muitas mulheres depois não falam disto e muitas vezes os próprios companheiros assumem logo porque há aquele estigma que isto depois de serem mães, esquece, morreu qualquer tipo de vida de casal e de atividade sexual, e não tem por que ser assim. Não tem nada por que ser assim necessariamente. Tem que haver compreensão dos dois lados, ou seja, tu tens que compreendê-lo a ele tem que compreender a ti, mas tu também tens que compreender a ti, compreender o teu corpo e perceber que algumas coisas podem estar diferentes e que isto vai ser todo um percurso. Portanto, não tenhas pressa, não escuta-te a ti, conhece agora o teu novo corpo, como ele está, dá tempo ao tempo, assim que o teu médico te deu o ok para... E não te sintas mal se ainda não for o momento. Lá está, dá tempo ao tempo. Outra coisa que eu queria comentar é que é normal que tu te vás com o passar dos meses, pelo menos os primeiros meses. Depois começas a entrar na rotina e as coisas começam a ir ao sítio, até porque provavelmente depois voltas a trabalhar e as próprias exigências do bebê também vão começando a ser diferentes. Mas nos primeiros meses, que são sempre os mais duros, é normal que tu te sintas, como eu estava a dizer antes, que te sintas mais sozinha, que sintas mais solidão, que sintas a autoestima um pouco a ir mais abaixo. E porquê? Porque a realidade é que tratares de ti muitas vezes deixa de ser uma prioridade. Erradamente. E porque as visitas, quando vão lá à casa, tu vais começar a reparar que, se for preciso, nos primeiros dias vai haver muita gente que te quer ir visitar, quando tu, se calhar, até ainda nem estás preparada para isso, ou até nem te dá assim tanto jeito porque estás cansada, porque não queres estar a amamentar à frente das pessoas, ou porque não estás para que te mandem tantos palpites. E depois, entretanto, quando tu finalmente começas a estar preparada
para receber as pessoas e até queres alguma companhia, porque já começas a ter toda a situação da rotina e do bebê mais controlada e já te começas a sentir mais confortável para lidar com os choros, porque já os começas a reconhecer, já começas a tudo mais, começas a ver que as pessoas já só fazem uma visita de vez em quando ao fim de semana, ou começam as pessoas a dizer que já têm outros planos e não te convidaram porque assumiram que tu também não irias ou não terias disponibilidade para ir. E isso começa-te tudo a tocar cá dentro. É normal que toque cá dentro. E não significa que as pessoas te estejam a excluir propositadamente ou porque não gostem de ti, ou que nunca mais na vida vais sair à noite, ou que nunca mais vás a um jantar, ou que vais perder todos os teus amigos, ou todos os aniversários, ou todos os momentos. Significa simplesmente que a tua vida está a mudar, não é? E as pessoas também às vezes não sabem até que ponto é que faz sentido convidar-te ou não, porque alguns amigos provavelmente ainda não terão filhos, ou mesmo que os tenham, se calhar já são mais velhos, já se esqueceram dessa parte. As pessoas não fazem necessariamente por mal, portanto não leves as coisas muito a peito. Para ti vão ser meses sensíveis, extremamente sensíveis, em que vais facilmente ficar magoada e tocada com as coisas, mas não leves a peito. Fala abertamente com as pessoas, se já te sentes confortável ou se até tens um bebê minimamente acessível e que podes deixar com o teu companheiro, porque imagina que está a leite adaptado e ele pode ficar com ele naquela noite, e vais tu jantar com os teus amigos, e vais tu arranjar-te e se passar um secador no cabelo, quem sabe um batom nos lábios. Faz isso. É importante para ti, não só para tu também perceberes como é que tu própria reages e lidas com o facto de deixares o teu bebê e ires e continuares a ser um indivíduo, uma pessoa para além de mãe, como é importante cuidares de ti, cuidares da tua autoestima, perceberes que também consegues, e se delegares as tarefas, podes ter tempo para ti um pouco. E também para os teus próprios amigos perceberem que eles podem te incluir, não há qualquer problema porque tu estás preparada para isso, ou seja, já estás numa fase em que já podes estar preparada. Por isso é que eu digo, nos primeiros meses não só tu vais estar mais sensível, como as pessoas às vezes também não vão saber muito bem até que ponto te podem ou não incluir e que podem estar ou a incomodar ou a abandonar demais, não é? E tu vais ver tudo assim um bocadinho como um abandono. As pessoas têm muita tendência de olhar e dizer ela agora é mãe, está como mãe, ela tem o bebê, não pode vir, não dá. E associar que só vais conseguir fazer isso quando a criança tiver, sei lá, 5, 6, 10 anos, 12 anos, quando for maior de idade e sair de casa. E não tem que ser assim. Às vezes também tens que ser tu a ter abertura, lá está, para falar e dizer não. O meu bebê tem 3, 4, 5, 6, 7 meses, o que for, o que tu te sentires confortável e o que o teu bebê se sentir confortável, e eu sinto-me preparada para ir a um jantar. Eu sinto-me bem para ir. Cuida de ti também, porque tal como eu comecei o vídeo por dizer, é importante tu cuidares de ti para que tudo o resto também flua e tu vais perceber isso. É perfeitamente normal, fala abertamente com as pessoas sobre os temas, está bem? Outra coisa que eu te quero dizer, e esta é muito engraçada porque eu era muito... era uma que eu tinha muito na minha cabeça antes de ser mãe, e amigas minhas que foram mais à mesma altura também tinham a mesma, que era: meu Deus, eu não posso receber as pessoas em casa ou estar em casa depois com o meu bebê e estar tudo um estandrete. Estar tudo uma selva, um caos pela casa, fazia muita confusão. E a realidade é que vai haver dias em que tu, para receber as pessoas em casa, seja porque apareceram de surpresa, seja pelo que for, tu vais receber as pessoas de pijama, ou tu vais receber as pessoas e vão estar 3 biberons por esterilizar e por lavar, ou vão estar 3 ou 4 fraldas de pano espalhadas pelo sofá da sala e pelo quarto do bebê. Faz parte, aceita isso. Não ligues ao que as pessoas dizem de está tudo uma confusão, ou tens... Não. As pessoas, se quiserem, que ajudem, quanto muito, a arrumar a confusão se lhes incomoda assim tanto. Caso contrário, faz parte. Não te sintas pior mulher, pior dona de casa, pior o que for por causa disso. Eu tinha imensa ajuda do Tiago, e não só, e mesmo assim tive dias aqui em casa em que estava, para mim, tudo um autêntico caos. Em que eu sentia que estava
biberons espalhados, fraldas de pano espalhadas, toalhitas espalhadas, tudo espalhado. E está tudo bem. Portanto, não te sintas pior por isso, porque faz parte. Aquelas ideias que a gente vê nas televisões, que a gente vê às vezes até em certas redes sociais, de determinadas figuras, sejam elas públicas, seja de mães, o que for, em que está sempre tudo impecável para a fotografia, muitas vezes depois não é assim. Portanto, não te guies só por isso. Óbvio que existem mulheres que têm 30 empregadas, ou mulheres que recuperam a barriga por causa da genética, porque sim, recuperam o corpo logo ao fim do mês, 2 meses, outras que corre tudo lindamente, outras que têm filhos mais complicados. Há sempre exceções, óbvio, mas o comum não é esse. O comum é tu passares por uma fase que é dura, é passares por uma fase que é de muito autoconhecimento teu e de muito conhecimento também do teu bebê, e que é muito, muito, muito importante tu falares abertamente sobre tudo com o teu companheiro, com a tua família, com o teu médico, com quem tu te sentires confortável, mas falares, está bem? É importante para que tu consigas tomar bem conta de ti e para que tu consigas passar por essa fase da melhor forma possível. Eu espero que tenhas gostado, espero que corra tudo bem com o teu pós-parto, espero que, se já foste mãe, partilhes a tua experiência, porque é só através de partilhas que nós vamos conseguindo chegar a mais e mostrar e falar abertamente das coisas e mostrar que não há problema para falar das coisas e que somos todos seres humanos e faz parte, tá bem? Por hoje é tudo. Um beijinho muito grande.